Oi, boa noite, tudo bem? Como é que vai você? Um bom dia para você, caso você esteja acordando agora. É uma boa tarde também. Eu recebi uma informação, um pedido de informação a respeito de como é que eu faço, como é que eu conduzo os meus estudos e qual é a metodologia que eu utilizo para isso. Eu sempre usei como forma de estudar uma pequena técnica que eu inventei, que eu acho que todo mundo já inventou, mas eu estou dando um outro nome, que é mais ou menos assim. Eu leio um texto, tento entender esse texto, tento escrever esse texto de outra maneira quando necessário, ou tento ver se eu estou interpretando de uma maneira coerente, né? E que bata, né, realmente com o contexto que está sendo apresentado, etc. Então eu tento abstrair o conteúdo daquele texto e tento ver se realmente eu estou entendendo das coisas como estão. Caso contrário, eu vou perguntar para quem entenda mais do assunto e possa me dizer: olha, Roberto, você está errado, você está certo, você pensa dessa maneira, ou talvez o autor pense de outra maneira. Mas o que eu faço é utilizar por parágrafo lido, ou um conjunto de parágrafos, uma palavra que seja a palavra-chave. Esse conjunto de parágrafos, parágrafo tal, quer dizer isto. E eu coloco ao lado do texto a lápis isto. Uma chave ou um colchete dizendo a tal da palavra-chave. A palavra que mais se sobressai ali, ou que tem um significado e um significante para mim. Ao final da minha leitura, cada passo que eu dou é de uma maneira mais fácil. Cada vez que eu leio e releio o mesmo texto, usando as palavras-chave, eu consigo fazer com que a cada vez que eu leio, eu me concentre menos no texto e mais na palavra-chave, a ponto de dizer, com outras palavras, o mesmo conteúdo que está ali. E o barato está aí. O que é importante é a mensagem que você está passando e não a leitura que você está fazendo. Você que é professor, professora, você que vai dar uma palestra, não necessariamente precisa seguir um texto ou olhar para trás para ver o que você está dizendo. Você, então, não precisa ler para saber o que está dizendo lá. O importante é que você tenha uma lista de palavras que possa dizer a respeito do conteúdo delas da sua maneira, naquele momento em que as palavras vierem à sua mente. E de repente podem surgir significantes e significados outros, palavras, adjetivos, sinônimos, substantivos, etc., que você pode colocar ali. E você pode aumentar a capacidade de entendimento das pessoas. O que quer dizer isso, professor? O que quer dizer aquilo? A pessoa vai perguntar para você e vai acabar dizendo. E você vai acabar também contrapondo e dizendo para ela: olha, isso quer dizer isto. Nesse contexto eu estou dizendo isso. Esses marcadores de fala, esses marcadores de pensamento, de raciocínio, né, eles estão ali para dizerem, para fazerem a marca na cabeça da personagem que está escutando você, para que você não permita que a pessoa comece a fazer viagens ao redor do conteúdo programático que você está tentando dar para essa pessoa. Então, nesse ponto, isso é muito sério. E eu acho muito importante. Um dos grandes problemas que aconteceu nas provas recentes do Enem foi que as pessoas estiveram diante de vários textos e não conseguiram interpretar os textos, né? Então, a gente tem que tomar
muito cuidado com os alunos e alunas para saber se no meio daquelas pessoas nós temos ali uma pessoa que na realidade seja uma pessoa que tem algum problema de abstração e que possa tenha dificuldade de capturar o conteúdo. Então nós não podemos, por exemplo, deixar passar uma pessoa que tenha um problema com analfabetismo funcional, né? Se tiver, essa pessoa está pensando apenas em ler alguma coisa, mas ela não consegue interpretar. Ela não consegue dizer, o analfabeto funcional, ele não consegue dizer com as suas próprias palavras aquilo que ele acabou de ler. Ele está mais preocupado em interpretar a leitura do que dizer o que se entendeu ou o que entendeu e como entendeu, podendo usar outras palavras. Então, o meu recado é esse, de você passar as informações, fazer da sua leitura, marcar no seu livro, marcar no seu texto, a lápis, da maneira como você quiser, com adesivos. Eu não tenho aqui, tenho sim, né? Você utilizar esses papéis que eu vou mostrar aqui, por exemplo, para marcar textos no seu livro. Você não precisa rabiscar quando você tem um adesivo, um post-it desses aqui, em que você vai colocando embaixo das palavras que você considera importantes. Então, elas têm de várias cores, não é caro, é da 3M, é a que eu recomendo. E você, estou fazendo merchandising aqui, mas de qualquer maneira, é uma forma de deixar o seu texto limpo, mas você pode escrever no papelzinho aqui, por exemplo, eu concordo, eu discordo, eu penso dessa maneira, vá para a página tal, etc. Enfim, que texto ruim, que texto bacana, nossa, não sabia disso. Você pode marcar tudo isso, você vai conversando com o texto, e isso é muito bacana de fazer. Ok, gente? Então, o meu abraço, tudo de bom. Eu vou deixar daqui a pouco uma dica sobre prova, que também vai seguir esse mesmo formato aqui. Um abraço para você, tudo de bom, até daqui a pouco.